Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nessa aula vamos falar sobre a formação cultural do Brasil e suas matrizes étnicas. O objetivo da aula de hoje é identificar a diversidade cultural, étnica e religiosa que faz parte da formação da sociedade brasileira. Então temos uma pergunta aqui, né? Como você, quando pensa em identidade cultural, na formação do povo brasileiro, o que vem à sua cabeça, assim, o que vem à sua memória? Então nós vamos trabalhar alguns conceitos que os autores no começo do século XX, ali até a primeira metade, discutiram na antropologia clássica brasileira e vamos entender também um pouquinho do pensamento de Darcy Ribeiro. Então, por definição conceitual, a identidade cultural brasileira ela está relacionada à diversidade étnica. Então, sempre que a gente fala de diversidade cultural, nós vamos pensar em etnias, em povos diferentes, em culturas diferentes. O nosso país é um dos países mais miscigenados do mundo. E o resultado disso foi a contribuição de várias culturas na formação da nossa sociedade, certo? Então a gente sempre fala da influência dos povos indígenas, povos africanos e dos colonizadores, principalmente os portugueses. Então aqui a gente tem uma foto do Darcy Ribeiro, né, um antropólogo clássico, muito importante, né, dentro da formação desse pensamento. Os estudiosos sempre se preocupavam em delimitar então, como que teria sido essa mistura de povos e que características ela trouxe para a sociedade na qual a gente vive, ok? Então, Darcy Ribeiro, ele nasceu em 1922, né? Faleceu em 97, e a gente vai conhecer agora um pouquinho da obra dele, O Povo Brasileiro. Então, tá aqui a capa do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Foi publicado em 1995, tá? É uma obra importante, então, para compreender esses aspectos de formação cultural do Brasil, com base na miscigenação, como eu já disse. E esse autor, ele tinha uma questão central, né? Essa questão vai permear toda essa obra, e é uma pergunta clássica, né? Por que o Brasil não deu certo? Então, na ótica do Darcy Ribeiro, ele vai apontar diversos problemas relacionados à colonização, e uma das questões centrais seria o processo violento de colonização que está imbricado dentro da nossa história, certo? Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, né, essa mistura de povos, depois do processo de escravidão, né, não podemos esquecer que foi um processo de extrema violência, né, que vai gerar, então, uma sociedade com problemas que se estendem, inclusive, até os dias de hoje. Então, vamos ver esses aspectos centrais, né, do pensamento de Darcy Ribeiro. Ele assinalou a miscigenação, então, como um fator preponderante, né, dessa diversidade que caracterizaria o Brasil. Essa imagem é um tipo de imagem clássica, então, que remete à mistura cultural, miscigenação. A fusão biológica e cultural são dois termos importantes aqui, tá? Então, miscigenação, né, é mistura biológica de povos, e também mistura cultural. Então, essas influências que as culturas, quando entram em contato e acabam gerando um outro produto cultural, outras formas culturais de se viver, que é fruto da mistura. Bom, nós temos então a questão, né, dos portugueses, da colonização e uma gestação étnica do brasileiro, tá? Então, nesse período aí do Brasil colônia. Questões sobre identidade cultural de um povo, tá? Então, aqui é importante a gente também abordar que o que define a identidade de um povo não é apenas, não somente, né, o território no qual ele vive. Inclusive, o território não influencia diretamente na identidade, né? O que influencia na identidade de um povo são as suas características, seus costumes, né? Sua forma de viver, religiosidade, sistema político. Então, tem várias outras características que vão definir uma identidade. E identidades de grupos são sempre
formatadas também em relação a outros grupos que são diferentes. Então, quando a gente fala de identidade, a gente também está falando de diferenciação entre grupos, né? Diversidade cultural é um tema importante para pensar especificidade e diferenças entre grupos. Então, no Brasil, a gente tem 3 matrizes étnicas, né? Brancos, negros e indígenas, tá? E muitas vezes essas matrizes étnicas são pensadas na história, foram pensadas, né? Não são mais, de uma maneira muito romântica. Então a gente vai entender um pouquinho aqui como que o Darcy Ribeiro traz essa questão, desromantizando então a mistura. Aqui a gente tem uma primeira atividade, né? Uma primeira forma então de pensar essa questão. Então vamos ler ali, ó. Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, afirma: nós, brasileiros, somos um povo mestiço. Na carne, na questão biológica, e no espírito, questão cultural de identidade. Na mestiçagem, nós fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Ou seja, esse processo nunca acabou, né? Ele continua sendo feito ao longo da história e ele existe hoje em dia também de maneira muito forte. Então, a proposta aqui é a seguinte: explicar com suas palavras as características da diversidade étnica e cultural brasileira, né, em apenas um parágrafo. Então, vamos pensar um pouquinho, né, como que a gente enxerga na sociedade brasileira toda essa mistura, né, e a formação de uma identidade específica do brasileiro, ou várias identidades. Conseguiram então pensar em uma possível resposta para essa questão? Vamos lá, vou reler para vocês então a proposta.
Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, afirma: nós somos brasileiros, somos um povo mestiço na carne e no espírito. Na mestiçagem fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Então vamos ver aqui o que seria uma possível resposta para pensar então identidade étnica no Brasil e esse processo então que é constante. A obra de Darcy Ribeiro assinala que a identidade nacional brasileira nasceu da mestiçagem entre diversos grupos étnicos, muito diferentes entre si. A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente, biologicamente, e também no seu modo de ser e agir. As identidades são formadas e transformadas no interior de representações coletivas, ou seja, o que é uma representação coletiva? É uma ideia que se tem de algo. Então, quando a gente diz os índios, é uma representação coletiva. É claro que os povos indígenas são formados por uma imensa diversidade. Tá? E para finalizar, então, nesse sentido, continuamos a construção da identidade brasileira. Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho do conceito, então, de mestiçagem. O que é mestiçagem, tá? E de que forma a gente observa isso na história brasileira. Então, a mestiçagem no Brasil, ela teria ocorrido de diferentes formas. Uma das formas que está citada aqui é o cunhadismo, que é uma forma de... é um apelido, um termo que se dá para uma prática antiga, indígena, que buscava incorporar pessoas estranhas às etnias indígenas. Então, consistia em oferecer mulheres indígenas, para se misturar com, por exemplo, colonizadores portugueses, e dessa mistura tinha frutos, Então, o sujeito que nasce dessa mistura é um sujeito miscigenado, tá? Só que aqui tem uma questão, assim, bastante emblemática, porque aqui a gente tem um aspecto, uma questão de violência também. Então, essas mulheres indígenas, assim como mulheres negras, que tiveram relações com colonizadores e dessas relações, então, nascem esses filhos miscigenados, são pessoas, esses filhos, de acordo com essa visão que se tinha de que pessoas misturadas trariam uma degradação da raça, Vamos lembrar que no século XIX a ideia do racismo científico era muito forte. Então, esses filhos da mistura, eles não eram bem vistos na sociedade, tá? Então, não podemos esquecer desse aspecto social violento, da mistura de povos, da miscigenação. Então, a mestiçagem, ela vai ter esse caráter, então, dos laços, também das pessoas, no caso aqui do cunhadismo, que são agregadas na comunidade indígena, e vai ter a questão do parentesco. Então, quando você entra numa outra etnia, vai se misturar ali, então você vai ser considerado também um parente. Então, esses laços também vão transformando, aquela realidade, e os sujeitos que nascem, dessas misturas também vão enfrentar realidades também de acordo com as suas caracterizações físicas e culturais, tá? Dificuldades, no caso, assim. Então, a sociedade, como eu acabei de dizer, não aceitava muito bem, os filhos dessa mistura. Bom, então, formação cultural do Brasil é fruto de um processo violento, com relação aos povos africanos também, a escravização, de pessoas que por quase 400 anos a gente teve, na época do Brasil colônia. Pessoas arrancadas das suas culturas, forçadas a trabalhar então no regime escravocrata. Uma rica diversidade linguística e cultural, ela se apresenta, nessa mistura de povos, em meio então a esse processo violento. E então aqui a gente tem nessa época ali dentro da antropologia brasileira, então os primeiros estudos que vão reforçar essa ideia de etnia, cultura. No entanto, nesta época ali, final do século XIX, começo do século XX, tanto povos negros quanto indígenas não eram vistos como detentores de cultura, Então, esse pensamento sobre cultura, etnia, diversidade, ele é recente, Nem sempre se pensou assim.
E aí Darcy Ribeiro também trabalha com a ideia de ninguémdade, né? Quem seriam os ninguéms, né? Podemos pensar então nesses filhos da miscigenação, tá? Que daí teríamos que aprofundar um pouco mais a leitura do autor, mas em linhas gerais, assim, o conceito de ninguémdade, então, vai falar um pouco desse fruto, então, do brasilíndio, mameluco, desculpe, afro-brasileiro, né? Então, que perceberam, sim, uma terra de ninguém, né? Gerando uma necessidade, então, na sociedade mesmo, de se criar todo um debate para se definir, se redefinir e repensar também a identidade cultural. E aqui a gente tem uma segunda atividade, vamos pensar um pouquinho lá. A formação da realidade brasileira é marcada pela complexidade de fatos sociais, históricos, econômicos e culturais. Então, com o intuito de melhor compreender esses processos, Darcy Ribeiro, então, publica lá a sua obra O Povo Brasileiro. Aqui vocês vão pensar em definir 3 matrizes étnicas, né, que foram decisivas na formação do povo brasileiro, e segundo a obra do Darcy Ribeiro, e refletir sobre essa identidade étnica, né? Refletir um pouco sobre essa miscigenação para a gente sair um pouco daquela ideia romantizada, né, da mistura de povos. Conseguiram então pensar numa possível resposta para essa questão? Vou ler para vocês então o que seria uma forma então de responder, né, a essa pergunta. De acordo com Darcy Ribeiro, as 3 matrizes étnicas que foram decisivas na formação do povo brasileiro, elas referem-se à matriz indígena, matriz europeia dos colonizadores, né, e a matriz africana dos povos africanos.
que forjaram então, né, vai ser criada então aquela representação coletiva, né, e não só coletiva, mas também prática, né, a mistura racial também, né, tem seus resultados, né, materiais, então forjam uma identidade, uma cultura no Brasil através então da miscigenação. Bom, em linhas gerais, então vamos pensar agora, finalizar um pouco então e retomar ali o pensamento do autor, tá? Então, Darcy Ribeiro, ele destaca, além, né, da questão da mistura racial, né, da formação do povo brasileiro, ele vai falar de um conceito que é muito importante para a sociologia, que é a estratificação de classes na sociedade. O que é a estratificação de classes? É aquela divisão de classes sociais com base na renda, né, em questões financeiras. Então, o nosso país é um país que tem uma estratificação gigantesca de classes e que tem uma desigualdade social bastante profunda desde a sua formação. E essa desigualdade social também está muito ligada a esse processo violento, né, de expropriação, né, de escravização de povos. Então, a gente, quando pensa contexto, nós nunca podemos esquecer da história, né? Então, a história é uma aliada da sociologia para a gente entender contextos atuais. Bom, aqui tem também, então, a citação, né, de que o Brasil ele tem uma grande desigualdade entre classes ricas e pobres. O autor também trabalha discutindo que a concentração de riquezas no nosso país, ela está concentrada na mão de poucos. Não só no nosso país, né, a desigualdade social no mundo, nós percebemos que poucas famílias, né, detêm a maior parte da riqueza, né, e a maioria, classe trabalhadora, né, acaba ficando alijada do processo, né, de usufruir da riqueza que ela mesma ajuda a produzir, né, que ela mesma produz. Então, Darcy Ribeiro também é um autor que vai trabalhar o conceito de desumanização que existe nas relações sociais. Então, no mundo do trabalho, mercado de trabalho, é muito comum as pessoas serem tratadas como objetos, né, que são adquiridos e descartados, certo? E essa desumanização, então o trabalhador, o fato dele ter cada vez menos direitos, né, salários muito baixos, então existe essa visão de que o trabalhador não é preciso atender, né, as condições de vida como um todo do trabalhador, né? Então, esse autor ele não se concentra apenas na questão ali da miscigenação. Então, voltando à pergunta inicial, né, por que o Brasil não deu certo? Tem muito a ver, então, com essa concentração de riqueza em determinadas classes, né, e essa divisão, né, e cada vez mais esse aprofundamento das distâncias entre as classes sociais. Então, aqui, para a gente fazer uma retomada, né, para a gente finalizar, então, essa discussão, então, entendemos a nossa formação, né, de povo brasileiro, né, a importância que as principais matrizes étnicas tiveram no processo e também nunca, né, deixar de lado, nunca esquecer a importância de analisar as consequências históricas de um processo colonial de dominação, né, para a gente entender muitas das dificuldades que os povos enfrentam hoje, sejam povos indígenas, né, a população negra no Brasil, né, as classes trabalhadoras brancas, pobres. Então, tudo isso, né, à luz da história e da sociologia e antropologia clássica, a gente consegue ter um olhar mais humano, né, para as relações sociais e que compreende mais a situação dos sujeitos, né, de dificuldade, não culpando os sujeitos por essa dificuldade que eles vivem, e sim entendendo, né, a falta de oportunidades e todos os processos que fomentam, né, que trazem então esse contexto de desigualdade social. Bom, então nessa aula, né, nós falamos sobre a formação cultural do povo brasileiro, matrizes étnicas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.